Olá, meu nome é Mayara. Olá, meu nome é Inelise. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto de Cidade. Referente à disciplina, Gestão Ambiental, somos acadêmicas da Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT. Do curso de Ciências Biológicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse estatuto, né? Primeiramente, o que é o Estatuto de Cidade? O Estatuto de Cidade ele é uma denominação que recebe a Lei 10.257. Essa lei ela foi instituída, né, podemos dizer Sim. assim, no dia 10 de julho de 2001, a qual regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Esta lei ela estabelece normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo e também da segurança e do bem-estar dos cidadãos e também da questão do bem-estar e equilíbrio do meio ambiente. Então, o objetivo, desse estatuto, o que que é? Seu principal objetivo é determinar diretrizes para orientar o crescimento urbano, o uso e ocupação do solo de maneira a criar uma sociedade mais justa, e sustentável. Ele determina também que governo e população se unam, em prol do desenvolvimento da urbano, da cidade, daquele local, devendo cada um fazer a sua parte, Tanto o governo fazer a parte dele, questão da contribuição, distribuição das verbas, quanto a população fazer a parte dela, fiscalizando e participando das reuniões. E o governo ele deve utilizar, de maneira adequada os recursos disponíveis para investir em infraestrutura. O governo também deve adotar padrões, de produção, consumo e bens e serviços compatíveis com os limites, da ocupação do solo e de forma inteligente como eu posso dizer, proteger, a população de riscos como catástrofes naturais, Então, buscar organizar melhor a cidade e organizar de maneira correta, essa infraestrutura. Isso mesmo. Tem também, cabe à União que legislar normas gerais de direitos urbanísticos, né? Promover o programa de construção de moradias e melhorias nas condições habitacionais e de saneamentos básicos. Cabe também à população participar dessas decisões, dessas audiências públicas, que são realizadas para discutir esses projetos, né? Sim, verdade. É muito importante que a população participe. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais diretrizes, que cabem, que a gestão democrática Isso. e Cidade sustentável. sustentável, né? Sim. E o uso e a ocupação correta do solo. Aí temos alguns instrumentos da política urbana. Esses instrumentos são utilizados o quê? Pelo poder público. E quais são esses instrumentos? Os principais que são utilizados são o Plano Nacional de Regionais e Estaduais, de Ordenância do Território, Aglomerações e Urbanas e Micro-regiões, e também o Planejamento das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas e Micro-regiões, e o Planejamento Municipal, e também a questão também da Instituto Tributário e Financeiro, que seria o quê? Já entra a parte do IPTU, que é a contribuição de melhorias, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. E o Instituto de Políticas Jurídicos e o estudo prévio de impactos ambientais e o estudo também prévio de impactos vizinhanças. Sim, aí no caso, no estudo de impacto
de vizinhança, Uhum. cabe salientar como que eu posso dizer? A pessoa mora em um local durante 5 anos, no mínimo 5 anos, com sua família. E não é regulamentado, tipo, não tem um contrato que ela tá ali por locação, não tem nada disso. O que acontece? Se o proprietário tentar reivindicar de volta a moradia, então eles irão à justiça e o juiz irá determinar uso campeão, que significa o quê? Que aquela pessoa durante aquele tempo cuidou daquele local, esteve fazendo todas as manutenções e precisa daquele local para acolher a família, não tem para onde ir. Então ele considera aquela pessoa dono do imóvel. E também tem a segunda também exemplo, que seria o quê? Mais de 2, 3 pessoas morando num local, num lote de 200, um exemplo, né? Um lote de 250 metros quadrados, vamos supor, 3 casas. Aí, uma pessoa resolve querer vender aquele lote. Então, eles vão no juiz, o juiz irá distribuir de maneira igual às partes. Os 3 receberão o mesmo tanto, né? Terá o mesmo direito daquele lote. Por quê? Ele considera os 3 como donos. Os 3 têm a casa, os 3 precisam. Então, dentro do Estatuto de Cidade também temos os planos diretos, né? Que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele apresenta as exigências fundamentais de ordenança urbana que trazem qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas, né? Permitindo que a cidade cumpra sua função social. Suas diretrizes, elas têm uma prioridade que é o quê? Determinando por lei municipal, que é o englobando o todo município, né? Deve ser revisado a cada 10 anos esse plano. No momento da sua criação, da implementação desse plano, deverão ocorrer o quê? Audiências públicas com a participação da população, que isso é fundamental, e todos os documentos devem ter livre acesso para consulta, né, para todos. Aí esse plano é obrigatório. Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório para o quê? Para a cidade acima de 20 mil habitantes, né? Sim, e tem também o plano diretor, né? Que deve conter a área delimitada, né? Onde poderá ser aplicada a parcela, identificação ou utilização de compulsórios. Também áreas delimitadas do direito de como eu posso falar? Preempção, Preempção, né? essa palavrinha é muito difícil para mim. E área delimitada de outorga onerosa do direito de construir. E área delimitada onde é possível alteração do uso do solo. E a área delimitada das operações urbanas e consorciadas. E também tem aquela questão, o que é a operação consorciada? Então, você quer falar, Isa? Quer? Posso falar assim, é um conjunto de intervenção e medidas, né, coordenadas pelo poder público, em parceria com proprietários, né, moradores, usuários, permanentes e investidores, né, privados, visando a transformação urbanísticas, né, estruturais. Então, isso vai facilitar, vai melhorar no quê? Melhorar, né, melhorias sociais, valoração ambiental, regulação de alterações de parâmetros construtivos, o uso e ocupação do solo, né? Então, ela só vem
um instrumento a mais para facilitar a organização, né, da cidade. Sim, verdade. Então, aí tem outro instrumento que é bastante utilizado, que é a transferência do direito de construção. A lei municipal, baseada no plano direto, como a gente falou, poderá autorizar o proprietário do imóvel urbano, né, a exercer, a ceder, na verdade, né, a ceder o direito a outra pessoa, né, como podemos dizer, alienar, né, é Tipo, tipo alugar, né, pode dar um exemplo fácil aham, de entender, né? Essa transferência de direito de construir. Vamos supor, você tem um terreno isso, que é seu, tá no seu nome, você uhum, me dá o direito de eu construir lá a minha casa, né? Muito bom, uhum, né? Aí eu vou lá construir minha casa. Seria mais ou menos isso. uhum. Que daí pode ser prévio ou não, né? Vai de acordo com Isso, pode o haver uma direito. documentação, né? Como exemplo também a questão do aluguel, né? Podemos Sim. dizer esse exemplo, que a pessoa ela assina um contrato com um determinado tempo, então ela vai estar utilizando, né? Aquele imóvel, aquele terreno, se for para alugação de pasto, né? E, e o outro é o sistema de acompanhamento e controle. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre parcelamento e identificação ou utilização compulsória, que seria o quê? O IPTU progressivo ou desapropriação, né? Isso, uhum. Então, o que ocorre? Vamos determinar que existe um imóvel, né, que não está sendo utilizado. Então, o governo ou a pessoa, né, cuida da cidade, né, da organização da cidade, o plano diretor, o que ele vai fazer? Ele vai dar um tempo para aquela pessoa, né, se ela não paga o IPTU, ela acaba perdendo o direito, né, da propriedade, se ela não pagar, se acaso, né, ou se ela não Verdade. estiver ocupando a propriedade, se tiver mal cuidada, estiver causando, oferecendo perigo para a Isso, sociedade, que né? nem muitos imóveis aqui, podemos ver muitos terrenos, né, aqui na cidade que estão abandonados, podemos dizer assim, tipo crescendo mato, a pessoa não limpa, ou é um terreno que o pessoal está jogando lixo, aí muitas vezes a pessoa perde esse direito desse imóvel, porque por falta de cuidados, né? Sim, aham. E o estudo de impacto da vizinhança seria mais ou menos o que eu já tinha falado, né? Isso. Que é a Uhum. ocupação especial de E, imóvel urbano uhum. e a ocupação coletiva de imóvel de áreas com mais de 250 metros quadrados ocupado por várias pessoas. E também o direito de superfície, como nós já demos exemplo, e o estudo de impacto de vizinhança, né? Sim, que daí nesse estudo de impacto de vizinhança, Uhum, a lei municipal deverá definirá, né, os uhum, cumprimentos e atividades que necessitam do estudo de impacto de vizinhança, que será analisado os aspectos positivos e negativos, que abrange o quê? A qualidade de vida, isso, inclui a questão da população, né? uhum, Atensamento, como que eu posso falar? Superpopulação ali naquele uhum, local, né? E também o transporte, uhum, né, isso. urbano, A valorização, né, sim, imobiliária, né? a ocupação do Uhum, solo, a questão de iluminação, paisagismo urbano, urbano, né, e entre patrimônio outros, natural e cultural, né, e entre outros, né? entre outros. Então, o plano de expansão urbano, também dentro do Estatuto da Cidade, que é o que são os municípios que possuem uma área de extensão urbana que deve elaborar um plano, né, de expansão urbana, que excesso, que, na verdade, que esse plano ele contém o quê?
ele tem que conter a delimitação dessa área de expansão, a delimitação das áreas com estriações à urbanização, também a delimitação de diretrizes específicas e áreas que serão utilizadas para infraestrutura, né? E também a definição dos parâmetros de parcelamento, que seria que o uso, a ocupação desse solo. E também a delimitação das zonas especiais de interesse social, a definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção, né, e do patrimônio histórico e cultural, e por último tem que ter a definição de mecanismo para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios, né, decorrente da urbanização. Isso, então podemos concluir, né, com tudo que já falamos, né, que o Estatuto da Cidade, ele determina as linhas gerais, né, normas que possuem o Instituto promover o desenvolvimento urbano através de integração do governo com a população, buscando soluções para corrigir e evitar problemas de crescimento da cidade, buscando acima de tudo, a qualidade de vida, né? Permitindo a todos direitos iguais, né? E acesso a benefícios públicos, né? Que seja distribuído por igual, né? Então, o estatuto a gente pode resumir que é o quê? Primeiramente, uma organização, né, da distribuição da população, que essa organização ela tem que trazer o que para a população? Como que eu posso dizer? Uma melhor qualidade de vida, que a pessoa ela vem estar num local que tenha saneamento básico, que tenha uma estrutura boa para viver, que não esteja perto de locais que ofereçam risco de deslizamento, desabamento, né, ou contaminação, algo assim. Então, o estatuto ele mostra bastante isso, né? E é importante salientar também que ele também protege, né, o meio ambiente, evitando o quê? Moradias, tanto em construção em lugares de risco, quanto de nascentes, né, de preservação. E também nós queremos deixar uma dica para que todos tentam participar das audiências públicas que tiver na sua cidade, participar mais ativamente, né, da sua cidade para poder tá cobrando dos governantes a distribuição correta dos municípios, né? E no mais, nós agradecemos, né? Tomara que nós tenhamos ajudado a entender o estatuto. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.